O rio Ivaí, Rio das Flechas, não está apenas presente na paisagem, como mero pano de fundo turístico ou decorativo. Ele é fonte de vida, história, cultura e identidade. É elemento estruturante da existência ribeirinha, não apenas geográfico, mas afetivo, simbólico e social. Ele está presente na alma da comunidade do Portubá. É dele que tudo nasce: a travessia dos caminhos, a pesca, os trabalhos, os encontros, as memórias e as histórias. Ele não é fundo da cena, ele é o protagonista. Este é um documentário realizado pela primeira série do ensino médio do Colégio Estadual do Campo Dom Pedro I de Vigianópolis e tem como objetivo analisar a história da ocupação do Portubá e se podemos considerar essa comunidade como ribeirinha. Que mora na beira do rio Ivaí, se a lua minguar e a maré não subir, sei que vou pegar pintado e lambari. É sol, é garoa, tá batendo proa, águas do Ivaí. De acordo com a legislação atual, comunidade ribeirinha são grupos populacionais que vivem às margens do rio, cuja subsistência se dá da pesca e agricultura. Em 1939, Lázaro José Rodrigues de Lima chega às margens do rio Ivaí e constrói a primeira balsa. Pequena, só para transporte de pessoas, não suportava carros. No final da década de 1940, a Companhia Ubá negocia as terras de Lázaro José. E junto à balsa. Foi nesse momento da história que chega em Portubá o senhor Gregório Agostinho do Rosário, que adquiriu as terras às margens do rio Ivaí, onde hoje está localizado o distrito de Portubá, e passou a desenvolver diversas atividades econômicas. José Lázaro Rodrigues. Agora eu entendi, então. E o José Lázaro Rodrigues, o teu avô, é o que chegou em 1939 no Portubá. E foi ele quem fez a primeira balsa. Lembra que eu falei para vocês? A primeira balsa que não carregava carro, né? Não. Era uma casa mais simples. Uma balsa mais simples. Só para a travessia das pessoas. Após os povos indígenas, a primeira referência de morador não indígena do Portubá é feita por Francisco Rodrigues, o Chiquinho, e sua esposa Elvira, que se lembra do canoeiro Juca Grande, que já fazia serviços de travessia do rio com sua canoona. Lázaro José Rodrigues de Lima constrói a primeira balsa que funcionou em Portubá. Uma atividade muito desenvolvida na época era a derrubada das matas e a criação de porcos, os chamados cefristas. Eu também, como César, nasci ali em Portubá também. Meus pais vieram do estado de São Paulo, na década de 50 ainda, e chegaram ali em Portubá, não tinha praticamente nada ali que existia, certo? Só existia o rio, mas não tinha como atravessar. Certo? Foi quando meu bisavô fez a balsa ali em Portubá para poder atravessar o rio. Então é uma história que começou do nada. Esse congresso, do outro lado do rio, teve grande participação da nossa família, que era meu bisavô, que sem a construção da balsa não haveria esse progresso que hoje existe do outro lado do rio. Paulo, qual que é a origem da sua família? Vocês são mineiros? Então, a minha avó é puxada do lado de Minas, mineira. Mineira. Meu avô já é puxado do lado italiano. Daí do lado da minha avó é puxado do lado indígena. Daí sai os bugres. Eu ainda não vi que mora na beira do rio Ivaí. Tem alguém de lá que não esqueci, princesa do vale do meu Ivaí. Eita vida boa, eu Antes da ponte, o ritmo era outro. O rio era estrada quando a balsa atracava. E era início de uma pequena jornada. Carros, caminhões, ônibus e o povo a pé que subia pela estrada de chão batido. E se chovia, era lama até o joelho. Veículo encalhado, gente esperando. Às vezes não tinha jeito, era preciso pernoitar. Alguns ficavam no hotel, outros aproveitavam para visitar a casa do chá, lugar conhecido como sempre com as luzes acesas. Tinha também os restaurantes, onde o cheiro da comida quente, misturado com conversa boa, ajudava a passar o tempo.
A vida na comunidade seguia. À noite, o ponto de encontro era o único bar onde havia televisão. Todo mundo se juntava para ver novela, futebol ou só para prosear. Ali a comunidade se encontrava, se reconhecia. Tinha também a farmácia da Dona Augusta, que sabia mais do remédio que muito doutor. Dona Augusta era a parteira das boas, colocou muita gente no mundo e no Portubá e nas redondezas. Era respeitada, chamada nas madrugadas, nas emergências e nas alegrias. Ficava a farmácia da Dona Augusta. Dona Augusta era uma farmacêutica muito renomada aqui na região. Não tinha... A saúde era muito distante, né? Porque os povoados estavam se formando naquela época. E aqui em Portubá era uma casa engraçada, que era um casarão, que depois foi desmanchado. Portubá cresceu, se modernizou, mas continua sendo o único lugar onde muita gente se reconhece. Cada esquina tem uma história e cada rosto carrega um pedaço do rio. Vocês subiram por ali? Vocês viram que tinha uma avenida, né? No passado, era aquela avenida lá, passando aqui pela igreja, passando por essa avenida, que também era uma avenida, era chão na época, né? Uma avenida, e descendo ali. Então esse era o Portubá. E no meio disso tudo tinha o pescador e a pescadora. Antes, sem formalização, sem tralhas, barcos ou equipamentos modernos. Era tudo no braço, na rede, no remo, no varejão e no faro d'água. E é isso que permanece. Os saberes dos pescadores, os causos contados nas varandas, os olhares que ainda se voltam para o Ivaí com respeito, porque o rio, mesmo com tanta mudança, continua sendo o coração da nossa comunidade. O rio representa o meio ambiente e o pescador, muitas vezes, de repente até criticado como depredador do meio ambiente, mas na realidade o pescador ele não tem como ser um depredador do meio ambiente. Até porque aquele local que ele está ali exercendo o trabalho dele é o ganha-pão dele. Então, se ele começar a destruir aquele ambiente que ele está convivendo ali, vai servir para ele, vai ser pior para ele mesmo, porque é dali que ele tira o sustento. Então, quanto mais ele procurar a cuidar, a zelar do meio ambiente, a ter um trabalho com o meio ambiente, vamos dizer assim, uma harmonia com o meio ambiente, essa questão da pesca, da prática, de como pescar, de como viver no rio, saber o rio, porque a pessoa de repente a gente até fala alguma coisa, as pessoas podem até dizer que é mentira, não é verdade. Mas o pescador, a pessoa que vive no rio, ele conhece o rio, ele sabe, ele conversa com o rio. Isso é interessante. Mas como é que eu vou conversar com o rio? Não, o pescador, se você pegar um pescador experiente, um pescador que conhece, tem prática de mexer com água, ele conhece, ele conversa com ele, sabe o que o rio está querendo, ele sabe o que você vai querer do rio, ele sabe a hora que o rio está propício para peixe, ele sabe a hora que ele tem que fazer uma coisa, ele tem que fazer outra coisa, ele sabe que momento que ele tem que pôr a rede, que momento que ele tem que tirar a rede, ele sabe o local, a hora, aonde está, chega na beira do rio, já sabe se tem peixe, se não tem peixe, ele conhece tudo. Esses são a vida do pescador que vive dentro do rio. Então essas coisas a gente aprendeu com o mais antigo, com os pais, com os bisavós, com os avós. Hoje São Paulo cai em mim só da pesca, com registro profissional, já no jeito de lançar a tarrafa, de correr a rede, tá na memória passada de pai para filho, de avô para neto. Ser pescador é resistência, é uma raiz fincada na beira do rio, mesmo sem apoio, mesmo sem patrão. Com ele a gente segue agora para ouvir, para lembrar, para aprender, que o rio ainda fala e tem gente que quer saber escutar. Porque enquanto houver rio, haverá rede, enquanto houver margem, haverá memória. E enquanto houver quem escute o chamado da água, haverá resistência. Eu exerço outras profissões também, né? Que com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo. Mas, em primeiro lugar, é a pescaria. A pesca é a primeira. Se perguntar, eu cortei ele perguntar se ele quer ser pescador. Mas como é que é pescador? Você quer receber o salário todo mês ou quer ser pescador? Ele vai querer ser pescador. Eu prefiro ser pescador. Eu sou antigo, que vai passando de um para o outro. Que nem meu pai passou para mim, que nem o pai do Marildo na época, me ajudou bastante também. Eu aprendi muito com o seu Maurício. Os outros restantes pescadores que já não estão entre nós também, eu aprendi muito com eles. E vai com meu pai, né? Eu aprendi bastante com ele. Então, o conhecimento das técnicas e do rio, ele é transmitido de geração para geração. Geração para geração, de um pescador para outro. Tanto como pai, como amigo ou conhecido, que cresceu junto, né? Um vai passando pro outro, esse vamos passando pro próximo.
O Rio Ivaí para mim é muito bom, porque eu tiro a sustenta dos meus filhos, né? Hoje eles estão tudo crescidos, né? Casados, um já casou. Então, eu tirar tudo o sustento do Rio, né? Eles crescidos, estudaram os dois, né? E nós tá aí na luta até. Continua no Rio. Eu ia, nós dois no Rio. Como diz, é o sustento, o Rio, como diz, é um patrão pra gente, né? Você vai lá, você já pega o peixinho e já arruma o dinheiro, né? É isso aí. Domingos. Ó, o Rio é uma beleza agora. É uma beleza. Às vezes você tá sem dinheiro. Às vezes você tá sem. Até onde você tá faltando o arroz, tá faltando o açúcar, tá faltando o café, né? Aí você desce lá, você já traz dinheiro. Você já vai lá e já faz uma compra, traz pra dentro de casa. Quer dizer, como você vai falar mal do Rio desse? Não é vida. Só que o Rio está tendo um problema grande. É o desmatamento da beira do rio. O rio está sendo muito defasado, com terra, descendo, indo para dentro d'água. O rio não é aquele rio mais que a gente via, ele está subindo para cima, né? Por moda da chorrada que desce, joga água. Esses grandes fazendeiros estão tomando terra na beira do rio, né? E quando chove, vai tudo para o rio. Então, é duro, né? A gente vê isso aí, e o cara plantando soja e não respeita a beira do rio, não respeita a beira dos porcos, planta até dentro d'água. Isso aí é duro. Isso é duro. E o rio é um rio que tem peixe. Com tudo isso, eles fazendo essa maldade pro rio, e o rio tem peixe. Eu acho que quando a pessoa depende de uma pesca do Ivaí, que ele tira o sustento dali, eu acho que é ribeirinha. O tempo mudou, a ponte chegou. Trouxe mudanças, trouxe a pressa. Mas o rio ficou, e os saberes, junto com os pescadores, criaram raiz. O rio que ensinou a pescar agora atrai quem vem para ver, para sentir e para descansar. O turismo cresce e a margem do Ivaí vira vitrine. Os pescadores e pescadoras são como guardiões do Ivaí, como guias da memória, como agentes de um turismo que respeite o rio e quem vive dele. Porque modernizar não é apagar, é somar. E o futuro do Portubá depende disso, de manter o rio vivo. O Portubá tem tudo para ser destino de gente do Brasil inteiro. O rio, as ilhas, a ponte, o mirante, o restaurante, o hotel, tudo tá aí. Mas a gente precisa cuidar para que o turismo não apague quem sempre esteve aqui. O pescador não pode virar só figurante. Ele tem que ser protagonista, como guia, como protetor, como contador de história. A gente está tentando se adaptar. Tem turista que quer conhecer o rio, mas não sabe o que é viver dele. Nosso papel agora é mostrar que o pescador não é só quem tira o peixe, é quem conhece cada canto, cada correnteza. E a pescadora também, viu? Tem mulher que sabe mais de rio que muito homem. O turismo pode ajudar, mas tem que respeitar. Se o turismo vier para somar, que venha. Mas quem não fecha as margens, que não tira o direito de pescar. Então, com relação ao turismo aqui no Portubá, o rio Ivaí, ele tem grande importância, porque é um rio lindo, né? E todo o pessoal gosta de vir aqui para poder apreciar. Então, a gente tem um estabelecimento aqui no restaurante Portubá, então é de grande importância ter o rio aqui, sabe? Porque o pessoal vem de longe para poder visitar e a cada dia está aumentando mais o turismo aqui. Por quê? Porque a gente está no centro do Vale do Ivaí e todo o pessoal gosta de vir aqui para poder curtir um dia, ver o rio e passear aqui na região. E o turismo aqui no Portubá, ele tem no futuro uma grande valia, porque a pretensão é aumentar, porque tem várias opções aqui para poder melhorar ainda. Eu acho muito importante a comunidade aqui, né? Para o comércio, para o turismo. O Portubá hoje tem um potencial muito grande para crescer cada vez mais. A gente está trazendo cada dia mais parcerias para cá e aumentando mais a fomentação desse turismo. A comunidade é muito importante, abraçar a causa e acreditar no projetos futuros, nos investimentos que tá existindo aqui dentro. Hoje o comércio está forte no Portubá, tem bastante pessoa vindo, investindo aqui e eu acho que tem tudo a crescer para um futuro melhor para todos, para a população e para o Portubá. O turismo cresce e com ele a responsabilidade. O Ivaí é mais que rio, é sustento, história e identidade. E o cascudo, peixe de raiz, é a prova disso, sabor que vem da água e da memória. Precisamos demonstrar e nos conscientizar que modernizar é cuidar e preservar.
Turismo com raiz é aquele que respeita o rio, quem vive dele e ao entorno dele. Se tem vida melhor, eu ainda não vi. Que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi. Que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi. Que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi. Que mora na beira do rio Ivaí. Eia, povo devoto a caminho, sob a vista bondosa de Deus, vamos todos levar nosso prego, a bendita. Acontece em 2 de fevereiro, data também dedicada a Iemanjá, rainha das águas, nas religiões afro-brasileiras, 2 crenças diferentes unidas pela mesma fé, a fé nas águas que acolhem e protegem. Em Portubá, a devoção se transformou em tradição em 1986, com a primeira procissão fluvial no rio Ivaí. Barcos enfeitados, orações e cantos atravessavam o rio em um gesto de gratidão. A última procissão ocorreu em 2010, mas a fé permanece viva na memória e nas margens do rio, que continua sendo altar e caminho. Um dia eu estava assistindo um programa e estava passando assim, romarias, programa. E eu estava gostando que tem romarias, pessoas fazem a pé, a cavalo, caminhão, né? E aí passou, no final das romarias, passou uma romaria lá em Santa Catarina, tem uma procissão todo ano eles fazem, por água, com Nossa Senhora do Navegante. E eu fiquei encantado, falei, nossa, Nossa Senhora do Navegante, né, uma procissão bonita, que mora pertinho do rio, tem não a tranquilidade de lá que o rio é de água doce, bem beirando o mar, e aí eles entram pelo mar e vêm para a igreja, que fica bem beirando a areia, assim. E eu achei muito bonito. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, um dia, a Dona Maria Custódia, lembra dela? Dona Maria Custódia comprou a Dona Maria Custódia é mãe da professora Rosário. Dona Maria Giló. Isso. Aí ela falou para mim assim, nós era compadre, eu estou indo para Aparecida do Norte, o senhor não quer alguma coisa de lá? Eu falei, traz uma imagem do Nossa Senhora Navegante, ela vai fazer uma procissão, ela falou, traga sim. E ela trouxe. E aí eu falei, nossa, agora tem que... Aí eu chamei o Pedro Massarim, chamei Dito Borges, e falei, nós precisávamos fazer uma procissão por água, né, Nossa Senhora Navegante, e eles concordaram. Aí o Dito falou para mim, nós temos que chamar pessoas que conheçam o rio, pessoas que têm responsabilidade com o rio. Sobre nós lançai olhar, Santa Mãe dos navegantes, sobre nós. Que entra na paróquia tem uma ideia, e a festa Nossa Senhora Navegante, a procissão, a igreja pertence à paróquia. E quem manda, quem tem o poder sobre a questão religiosa é a Diocese de Apucarana. Então cada padre que vem tem um jeito de fazer. E o tempo passou e as mudanças de padre, aí a procissão foi parando de acontecer, até que chegou o momento que decidiram não fazer mais a procissão no rio, sempre faz a missa, a celebração religiosa, só com a imagem na igreja, e parou de fazer a procissão. No meu entendimento, voltar à procissão seria retomar essa grandeza de levar o povo para a beira do rio, para celebrar o rio, a vida que tem lá da comunidade, das famílias, essa vivência de quem vive na beira do rio, de quem é religioso, de quem acredita na religião, mas que tem o rio como algo importante na vida deles também.
acredita no amor, vive triste e perdido, hoje clama ao Senhor, dai-me força nesta luta, contra toda opressão, esta pesca que labuta e se faz gerar o pão, está longe o futuro da partilha e da paz. O pescador vive inseguro, o amanhã que não se vê mais. Vem, Senhora nossa, venha seu povo ajudar, Senhora dos pescadores, seus louvores vemos cantar. Vem, ó Mãe dos pobres, caminhar com seu povo. A procissão parou por muitos motivos: mudança de gestão, falta de apoio, desencontro de agendas, mas o que não parou foi a fé. O que não parou foi o rio. Retomar esse evento é mais que celebrar uma santa, é reconectar a comunidade com sua história, com sua espiritualidade e com sua identidade. Portubá é sim uma comunidade ribeirinha, não só porque vive às margens do rio Ivaí, mas porque carrega o rio na alma e está na mão dos pescadores e pescadoras. Nas receitas à base de peixe, nas rezas, nos causos e nas lembranças que não se apagam. E é por isso que resistimos, porque enquanto houver quem conte, quem cuide e quem celebre, Portubá continua sendo rio, memória e futuro. O que ele fez, pôde fazer para as coisas de Deus, ele fez, até na última hora. O que ele pôde fazer para a igreja, até na última hora, ele fez. Olha, o rio é um bem que não tem o que falar, né? É da natureza. Para nós aqui, para todo mundo que vem aqui, é uma coisa especial que tem aqui no Porto. É um Porto de um tamanho desse aqui, que é uma caixa de fósforo, não pode falar em cidade, né? É uma caixa de fósforo e tem uma beleza que não tem esse porto, esse rio. Que é querido por todo mundo, né? Por todo que vem aqui. Quando nós chegamos aqui no Porto, o patrimônio que era um batatá, lavoura de batata. Aí depois que nós chegamos aqui, a gente quando nós chegamos, eles tinham cortado em data, chácara, nós tinha picado o patrimônio. Mas ainda tinha batatá, tinha todas as coisas ainda. Aqui foi um lugar abençoado, viu? Aqui foi um lugar... Não, era abençoado e foi abençoado e é abençoado até hoje. O lugar falou, se for mudar daqui, se for mudar para o Indianópolis, eu não mudo. Porque aqui é o meu lugar e aqui eu vou ficar. Se Deus quiser. Já está. Se Deus quiser. Amém. Meu filhozinho avisou disso. Não, eu não posso falar com essa boca cheia, né? Mas tem que ficar... O gosto da gente é isso. Aqui é um lugar que a gente teve amizade. Sei que eu tenho... Estando de ano aqui, eu nunca gostei de conhecer. Eu nunca tive uma discussão com ninguém, nunca... Olha, nunca consegui trocar uma conversa besta com uma pessoa assim, que gente boa. Meu nome é Loa Vitória da Silva, tenho 10 anos e moro no Portubá. O rio é uma coisa que todo mundo respeita. A ponte e na pesca fechada não podemos pescar porque os peixes sobem para desovar no rio. O dourado, principalmente, não pode pegar, senão vai preso. A patrulha ambiental não deixa pegar o dourado, a corimba e os outros peixes. O Portubá respeita o rio como se fosse a casa deles. Por isso que é importante. Meu sonho, eu quero ser pescadora e também quero ser da patrulha ambiental e que o Portubá cresça mais. Quero deixar uma mensagem de coração a vocês, jovens. A história que carregamos não está apenas nos livros, mas nas margens do rio, nos causos contados ao entardecer, nas mãos calejadas de quem já plantou na volta do rio.
nos barcos que já navegaram o Ivaí. Cada detalhe, por menor que pareça, é parte do que nos trouxe até aqui. Preservar essa memória não é olhar apenas para o passado, é garantir que o futuro tenha raízes. Com vocês, quando vocês respeitam a história de Portubá e de Lidianópolis, estão respeitando a história dos seus avós, dos seus pais, e estão construindo a identidade de vocês mesmos. O rio Ivaí não é apenas um curso de água, ele é vida, alimento, refúgio, fé e mistério. Ele foi o altar nas procissões, foi o caminho nas balsas, foi brincadeiras na infância, foi o sustento nas pescarias. É ele que guarda o segredo e as histórias de nossa comunidade. Cuide do rio, respeite suas águas, não deixe que a poluição ou o esquecimento apague sua importância. E cuidem também de nossa história, porque é ela que nos dá pertencimento. Lembre-se sempre, o Portubá não é só um lugar no mapa, é um pedaço vivo de quem somos. E cabe a vocês garantir que esse legado continue ecoando pelas próximas gerações. Se tem vida melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Eita vida boa, pescar de canoa no meu Ivaí. Melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Se a lua minguar e a maré não subir, sei que vou pegar pintado e lambari. É sol, é garoa, tá batendo proa, águas do Ivaí. Eu ainda não vi, que mora na beira do rio. É que se juntos eu tá parecendo um rio, aí eu tô me confundindo com ação. O tempo mudou. Nossa, esqueci que eu ia falar. Eu fico nervoso. Ó, vou virar as costas, tá? Pode ir falando já? Pode. Antes da ponte, o ritmo era outro. De novo, por favor. De novo, por favor. Tá? Pode voltar do começo, eu não vou cortar. Aqui. Antes da ponte, o ritmo era outro. Nossa, travei. Calma. Espera o caminhão passar. Eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Tem alguém de lá que não esqueci, princesa do vale do meu Ivaí. Eita vida boa, eu minha patroa e meus pacuris. Melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí. Se tem vida melhor, eu ainda não vi, que mora na beira do rio Ivaí.